Esperar só alguns minutinhos para começar o nosso webinar. Boa tarde, Gravina, Adalto, da SPCJ, Passoldi, da GIR, o Ananias, lá de Minas Gerais, da RISB. Bastante gente, legal. Mais uns minutinhos a gente começa, tá, gente? Bom, vou começar os agradecimentos, que aí a gente deixa mais tempo para discussão, porque o que interessa, né? Então, boa tarde a todo mundo novamente. Agradecer a Bar pelo convite, agradecer os palestrantes, vou apresentá-los daqui a pouco. Aos participantes nessa tarde, né? Plena quarta-feira, que legal, todo mundo com interesse em eficiência energética. E eu sou a Thalita, sou analista de regulação e fiscalização na área SPCJ e eu vou ser a moderadora do evento de hoje. Então, começar em nome da Bar agradecendo ao presidente da associação, Fernando Franco, ao secretário executivo Silvio Diniz, ao coordenador da Câmara Técnica de Saneamento, Recursos Hídricos e Saúde, Hélio Castro, ao secretário da CTSAN, Igor Gleb, e a toda a equipe de apoio técnico da Bar, que ajuda em todos os eventos online que a associação está realizando. Então, bom, nesses tempos de Covid-19, pandemia, isolamento social necessário, a Bar achou por bem não parar as discussões que estavam ocorrendo nas suas câmaras técnicas, está realizando diversos eventos online, gratuitos, abertos ao público, para continuar as discussões, inclusive aumentar, né, a participação do Brasil nessas discussões que vêm sendo realizadas. Então, o evento de hoje é uma desses eventos. Ele é organizado pela CTSAN, com o apoio do Luiz Antônio da Arcesp e da Rita Cavaleiro, que vai ser uma das nossas palestrantes de hoje. E a ideia é justamente essa, manter um dos temas discutidos na CTSAN vivos, né? Continuamente sendo abordados no Brasil e abrir para o público participar um pouquinho também. Então, para quem não conhece ainda, a CTSAN ela tem um grupo temático de eficiência energética e esse webinar de hoje vai trazer um pouquinho as discussões desse grupo e um pouquinho das experiências de algumas agências reguladoras nesse tema. Então, principalmente algumas agências que participaram do PROESA, não sei se todo mundo conhece o projeto de eficiência energética em sistemas de abastecimento de água. Então, fruto disso, algumas agências conseguiram implementar algumas ações bem práticas, então a gente vai conversar um pouquinho disso. E a ideia é essa. Só lembrando, durante o webinar, quem tiver pergunta, por favor, coloca no chat, que no final das apresentações a gente vai fazer para os palestrantes e abrir a discussão, tá? E outra coisa importante para lembrar, de todos os participantes depois responderem a pesquisa de satisfação da Bar. O pessoal da Bar vai colocar também no chat o link. Então é importante responder para, inclusive, dar ideias de novos temas, ver o modelo, se a gente pode melhorar alguma coisa ou não. É sempre interessante ter esse feedback de todo mundo que está participando aí de casa, ou do seu serviço, quem não está 100% de home office. Bom, vou apresentar um pouquinho os palestrantes, resumir o currículo deles, maravilhosos, então vou dar uma resumida. A Rita Cavaleiro, muita gente conhece, né? Ela é engenheira de território,
pós-graduada em Engenharia Sanitária, foi analista e auditora da entidade reguladora de água e resíduos de Portugal, é consultora externa da GIZ e coordenadora do PROESA 2. Ela vai ser a nossa primeira palestrante. Depois eu vou passar a palavra para o Ricardo Hibner. O Ricardo é engenheiro civil, mestre em engenharia sanitária e ambiental, especialista em gestão ambiental e atualmente é colaborador do setor técnico da AGIR em Santa Catarina. Depois quem vai falar vai ser o Daniel Manzi. O Daniel é engenheiro civil, mestre em engenharia hidráulica e saneamento, doutor em engenharia hidráulica, atuou como engenheiro e diretor do Departamento de Operação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto de Piracicaba e como consultor sênior na Aitron. Atualmente é professor de hidráulica na Escola de Engenharia de Piracicaba e coordenador de fiscalização na área SPCJ. Então, se os palestrantes já estão prontos, Rita, já está... Já pode começar? Então, vou passar a palavra para a Rita, agradecendo a presença. Ó, gente, não esquece, perguntas no chat e ao final a gente responde, tá bom? Rita, você. Ok, vamos começar. Share. Apresentar. Bem, antes de mais, quero agradecer à ABAR e à Câmara Técnica de Eficiência Energética da ABAR por me convidar e por eu poder falar sobre este assunto. Existem muitas maneiras pelas quais ou com as quais as agências reguladoras podem incentivar a eficiência energética. Existem através da regulação tarifária, através de contratual, através de regulação sunshine, e eu aqui mas quase todas elas necessitam de indicadores, ou seja, todas estas ferramentas necessitam de se agarrar a qualquer coisa que seja mensurável, que seja um indicador. Então, eu vou apresentar aqui alguns indicadores que eu considero que são adequados para a regulação. Eu vou apresentar dois indicadores, assim, em modos gerais, e falo um pouquinho sobre certificação. O primeiro... Vocês estão a ver a minha tela bem ou estão aparecendo aqui outras coisas? Ok. Então, o primeiro indicador que eu vou falar é aquele mais intuitivo, aquele mais fácil, que é o quilowatt-hora por metro cúbico, que pode ser da água produzida ou de água consumida. Depois vou falar de um segundo indicador de energia, que é o quilowatt-hora por metro cúbico por 100 metros, e vou falar um pouquinho, assim, bem superficial sobre a certificação de sistemas de gestão de energia. Sobre estes vários indicadores eu vou explicar o indicador, o que é que seriam valores de referência para avaliar ele, dados necessários e o que é que a gente precisa para validar eles e formas de apresentar esses resultados ou esses indicadores que são, pronto, adequados para regulação sunshine. Então vamos começar com este primeiro indicador, que ele até existe no ZNIS, que é o quilowatt-hora por metro cúbico. Este indicador, como todos sabem, costuma ser uma conversa ou comentários recorrentes, é que temos aqui, por exemplo, 15 municípios e esses 15 municípios, cada um tem o seu quilowatt-hora por metro cúbico. Uns gastam muito, aqui como o L, e outros gastam pouco, como o C e o N. Então, e a gente não vai conseguir dizer quem é melhor ou quem é pior, apesar de uns gastarem mais e outros gastarem menos, a gente não consegue dizer isso porque cada um tem necessidades de elevação diferentes. Aqui entra a topografia, aqui entra quão profundos estão o nível freático, quão longe estão as captações, quantos bombeamentos é preciso fazer. E cada sistema é muito individual. Portanto, uma comparação entre quem é mais e quem é menos não é adequado e seria injusto. Mas o que a gente pode fazer é apresentar um histórico, comparar o município com ele mesmo, o sistema com ele mesmo, a bomba com ele mesmo. Então aqui a gente tem um histórico, os mesmos 15 municípios estão aqui com um histórico de 5 anos e com 5 anos a gente consegue avaliar se eles estão a melhorar ou piorar.
Vamos ver um pouquinho mais, ou como é que essa análise seria feita um pouquinho mais em detalhe. Então, a gente primeiro estabelece três classes de avaliação. Um é quando o município está claramente a melhorar, ou quando ele está claramente estável, ou quando ele está claramente a agravar. Então, a gente tem aqui dois verdes, a gente avalia isto positivo. Quem estar estável significa estar bem, ou pelo menos significa que ele está a contrariar a degradação das infraestruturas, a contrariar a degradação das bombas, ele está a ter um nível bom de manutenção dos seus equipamentos eletromecânicos. E quem está a aumentar o quilowatt-hora por metro cúbico significa que está a agravar o consumo de energia. Depois temos, como o mundo não é perfeito, o mundo não é só melhoria e estabilidade e agravamento, existem também muitas coisas, séries dentadas, digamos assim, então a gente pode ainda fazer uma classe adicional que é, olha, isto é uma melhoria, mas ela é irregular porque a gente não sabe bem. Isto é uma estabilidade, mas ela é irregular porque a gente não sabe bem. E aqui parece que está a haver um agravamento, mas ele está a acontecer de um modo irregular. Então, nesta análise nós temos aqui dois municípios que eles estão a agravar claramente, ou seja, aqui nesta amostra não há nenhum que está a melhorar, mas existem dois que estão a melhorar claramente. Cada ano que passa estão a gastar mais energia para fazer o mesmo abastecimento de água. Pode haver razões para isto, às vezes pode, no caso da seca de São Paulo, reparou-se muito claramente que havia todos os anos o Estado de São Paulo tinha de buscar água mais profundo ou mais longe e isso era uma razão pelo qual estavam a aumentar os custos de energia ou o consumo energético. Mas isso são momentos em que o regulador devia perguntar o que é que está a acontecer aqui passa-se qualquer coisa. Aqui temos um caso que é estável, está aqui, olha, este município J é estável. E o que é que a gente pode dizer também? O que nós consideramos estável, cada regulador pode fazer a sua juízo de valor. Eu considerei aqui, por exemplo, que variar mais ou menos 2,5% é estável, mas se vocês acharem, nossa, isto é muito apertado porque eu tenho captações tão diferentes ou os meus municípios são tão... Então podem alterar isto aqui é completamente subjetivo e fica ao vosso critério o que é que vocês acham que é razoável, mas mais que 5% acho que não devia ser já excessivo. Uma estabilidade é irregular, uma estabilidade é irregular quando a gente faz uma média dos primeiros 3 anos e a gente faz a média dos segundos, dos outros 3 anos, e assim a gente até tem uma pequena sobreposição e a gente compara duas médias e a gente vê se existe melhorias ou piorias ou se está dentro da estabilidade. Isto é uma maneira matemática de resolver esta análise. Temos melhorias irregulares, ou seja, em que estão a reduzir os consumos energéticos em vários municípios e temos aqui, por exemplo, aqui o município D é claramente, ou seja, isto é uma informação que nós sabemos, que eles trocaram quase a totalidade dos seus motores e então eles realmente reduziram significativamente e milagrosamente os seus consumos energéticos. Portanto, isto aqui é muito irregular, mas é muito verdadeiro. Aqui, este município I e este município O, que estão assim um pouquinho, a gente não sabe se eles estão a subir, se eles estão a descer ou o que é que está a acontecer, isto são problemas que o Acertar vai resolver. No momento em que os dados estão auditados e têm alguma confiabilidade, vão estar resolvidos. Também existem agravamentos irregulares. E assim, com base nestas, avaliamos todos e temos aqui uma avaliação. O pior de todos são aqui o município M e Q, que eles não têm dados suficientes para ser avaliados, eles não têm a série histórica. Este indicador, ele é... eu trago aqui um exemplo da ARSAI, que a ARSAI tem esta forma de apresentar regulação Sunshine, que eu acho muito interessante e muito bonita, mas este indicador de quilowatt-hora por metro cúbico, ele não serve para uma avaliação estática.
mas ele serve para uma avaliação dinâmica. Ou seja, aqui seria errado fazer avaliações para o quilowatt-hora por metro cúbico. Aqui está uma regra, se alguém quiser depois ler com mais calma, faz um pause no YouTube. Isto é um exemplo do ZNIS, do relatório do ZNIS. Aqui estão os estados brasileiros todos e faz-se esta avaliação também. Só que esta avaliação ela é muito subtil, porque a gente não tem cores, a gente fala só se fala assim. Observa-se na macro-região centro-oeste um agravamento claro no consumo específico no estado do Mato Grosso e uma melhoria irregular no Distrito Federal. Ou seja, e os demais estados apresentam uma estabilidade irregular. E está aqui um chinês ou um texto assim meio codificado, mas se a gente puser aqui as cores, nas palavras, existe aqui alguma avaliação. Os dados necessários são o IN 58 do ZNIS, que é preciso o volume de água produzida e a energia. E a validação ocorre via acertar. Estes dados incluem a energia para edifícios administrativos e ETAs que também lá estão. São algumas imprecisões, mas eu acho que podem ser desconsideradas. O que eu acho relevante é fazer uma avaliação de uma série de 5 anos, principalmente este ano, que é um ano de eleições aqui no Brasil. É importante mostrar um período que englobe toda a gestão do ciclo administrativo anterior. E assim dá para saber se, durante o ciclo administrativo anterior, esse prestador aproximou-se ou afastou-se de uma situação de eficiência. Fazer uma avaliação só de 1 ano, ou de 2, ou de 3, não é representativa nem significativa do que é que aquele ciclo de gestão esteve a fazer lá enquanto que esteve a gerir esse prestador de serviço. O segundo indicador é outro que ele não está consagrado do ZNIS, mas ele pode ser calculado. Ou seja, há muitas empresas e companhias no Brasil a calcularem ele, e é kilowatt hora por metro cúbico de água consumida e não de água produzida. Então o facto de ser por metro cúbico de água consumida, isto é uma combinação de perdas com eficiência energética. Ou seja, se você reduzir perdas, este indicador vai estar aqui refletido e você consegue medir neste indicador. A fragilidade deste indicador é que ele está associado à confiança do balanço hídrico e o balanço hídrico é um valor um pouco mais, digamos, não é instável, mas tem muito mais incerteza, enquanto que a água produzida tem mais certeza do que a água consumida. Agora o segundo indicador que eu vou mostrar, e que ele é bem mais robusto, no sentido de menos volatilidades, mais certeiro, mais tipo melhor para avaliação, é este kWh por metro cúbico por 100 metros. Ele vem da IWA e ele tem lá o código de PH5, ou seja, é um indicador infraestrutural, Physical Infrastructure, é o código deste indicador. Então o que é que este indicador faz? Ele tem, se vocês tiverem várias estações elevatórias, uma estação elevatória que leva muita água e tem uma pouca altura manométrica e outro que leva pouca água mas uma grande altura manométrica, ele converte estas duas bombas em um standard. E o standard é quanta energia preciso para elevar um único metro cúbico de água a 100 de altura. E assim eu de repente consigo comparar todas as estações elevatórias, todos os municípios, tudo passa a ser comparável. Existe aqui um fator de uniformização. Para mostrar, ou para ilustrar, para isto ficar um pouquinho mais entendível, eu tenho aqui 4 bombas, todas elas elevam 500 metros cúbicos de água e todas elas gastam 250 metros cúbicos de água, ou seja, isto é constante, todas elas gastam meio kWh por metro cúbico nesta unidade, mas as 4 bombas, uma eleva a 70 metros, a segunda a 100 metros de altura, a terceira a 140 e a quarta a 220. Então aqui é a parte em que entra a componente do desempenho. Uniformizamos, este é o fator de uniformização, multiplicamos o volume vezes a altura e dividimos por 100
e assim ficamos com o nosso fator de uniformização. Com o fator de uniformização, a gente divide a energia a dividir pelo fator de uniformização e ficamos sabendo que a primeira bomba gasta 0,7 kWh para elevar 1 metro cúbico a 100 de altura. O segundo meio, o terceiro 0,35 kW e o quarto 0,2. Esta unidade, ela também é perfeitamente convertível na unidade em percentagem que os mecânicos usam mais. Ou seja, a primeira bomba tem uma eficiência de 38%, a segunda de 55%, a terceira de 76% e a quarta bomba tem uma eficiência de 120%. Isto é fisicamente impossível ter. Ou seja, aqui é um problema de dados, a bomba ela supera os valores teóricos do rendimento bomba-motor. Acho que o Daniel Manzi vai depois apresentar um caso que assenta neste indicador. Aqui está o indicador, só para relembrar ou para terem a fórmula. E só quando eu cheguei ao Brasil eu estava super feliz porque eu achava que este indicador, ele estava no ZNIS quando eu cheguei ao Brasil. Ele estava no glossário, mas ele não estava nos dados. E então eu até perguntei porque é que não está, o que é que aconteceu, e acabou por não vingou, ou seja, houve uma tentativa de ter este indicador nos NIS, mas os dados não eram conclusivos, não eram consistentes e por isso este indicador teve muito baixa utilidade, e então foi abandonado. Este indicador realmente tem uma curva de aprendizado, e para identificar justamente os valores que não são realistas. A ERSAR usa este indicador desde 2006 e no Brasil diversos prestadores de serviço estatais e municipais estão usando e estão redescobrindo este indicador porque ele tem várias potencialidades. Eu acho que este indicador ele tem maturidade para entrar no portfólio de indicadores das entidades reguladoras, mas aqui cada entidade reguladora tem de balancear, prefiro a simplicidade ou prefiro a complexidade, é preciso balancear simplicidade e complexidade e mais precisão. Isto é uma coisa que todas as instituições têm de balancear. Então, neste indicador os dados necessários são os dois como no IN 58, mas é preciso a altura manométrica também e por estação elevatória. Isto é uma folha para auditar dados que a ERSAR usa, ou seja, a ERSAR tem não sei quantas abas para eles validarem os dados, um deles é as estações elevatórias. Então pede aqui, na primeira coluna, pede a estação elevatória, o volume e vai fazendo aquelas perguntinhas todas. A gente aqui no Brasil tem uma planilha adicional, não é para efeitos da auditoria, mas é para a melhor gestão do prestador de serviço e que traz aqui faz mais algumas coisas adicionais. Portanto, são duas planilhas que têm as mesmas funções, quer dizer, têm a base igual, mas esta tem mais funcionalidades para efeitos de prestador de serviço. Isto seriam os valores de referência usados pela ERSAR, aqui na unidade kWh por metro cúbico por 100 metros, e esta é a equivalência em percentagem. Só para dizer que isto é um exemplo de municípios da área PCJ, que em 2017 calcularam o rendimento das suas estações elevatórias no ano 2017, ou seja, está aqui um grande grupo de estações elevatórias que estão boas, estão aqui umas medianas e estão aqui algumas estações elevatórias ruins. É certo que se poderia avaliar por porte, ou seja, que as estações elevatórias maiores têm valores de referência diferentes de estações elevatórias quando elas são muito pequenas. Estações elevatórias muito pequenas não conseguem ser tão eficientes quanto as grandes. Então, isto é uma simplificação quando a gente coloca estas bandas de referência. Ou seja, estas bandas de referência servem, mas servem para municípios. Se eu comparar todas as estações elevatórias de um município com todas as estações elevatórias de outro município, em que a gente agrupa grandes e pequenas elevatórias, eu acho que este indicador ou estas bandas de referência
estão adequadas. Isto era um caso, é o mesmo caso da Ares PCJ, as tais 57 ou 56 estações elevatórias, mas agora agrupado por um município, e isto seria uma avaliação deles. Estão aqui vários municípios que não conseguiram calcular. Não foi só a Ares PCJ, a Agir também calculou para 76 estações elevatórias. Aqui a análise por bomba, como vocês veem, então aqui várias bombas que superam, que têm problemas de dados. Certamente as outras também eventualmente terão problemas de dados, mas esta a gente conseguiu identificar claramente. Ou seja, isto é um caso da Agir e isto é uma avaliação dos 11 municípios da Agir. A mesma coisa para uma companhia da região centro, que fez cálculos para 94 estações elevatórias e para as suas várias unidades regionais. Outro caso de uma companhia na região sul, que calculou para 113 elevatórias e nas suas unidades regionais. E assim a gente consegue comparar tipo, quem é melhor e quem é pior. Formas de apresentar. Eu já apresento, isto é uma forma de apresentar. Isto não recomendo para o regulador, mas isto é uma boa forma para o regulador apresentar. Eu vou apresentar outras que é, este é o caso de Portugal, do RASARP, que é o diagnóstico dos NIS lá de Portugal, e que tem esta capa, ou tinha esta capa, e tem aqui os valores de referência outra vez. Explica o que é o indicador e os valores de referência. Eu trago aqui um relatório de 2009, porque eu gosto deste relatório de 2009, porque bem, na altura, em 2009, Portugal, ou a ERSAR, só regulava companhias privadas, não regulava os públicos. Então só havia esta quantidade. Estão aqui alguns públicos também que queriam participar voluntariamente, mas ainda não era obrigatório em 2009. Eu gosto desta forma de apresentar porque, quer dizer, por acaso gosto invertido, ou seja, neste caso os melhores estão cá em baixo, mas eu gosto quando os melhores estão em cima ou estão primeiro, e os melhores aqui são quem gasta menos, e aqui seriam os piores. E estão aqui as bandas de referência, médio, bom, médio, e estes seriam os ruins. Aqui, apesar de não ser tão estético, vermelho, amarelo e verde, eu acho que é mais intuitiva a compreensão. Ou seja, perfeitamente adequado à regulação Sunshine. Isto é a análise individual de cada município e depois Portugal também faz aqui uma análise histórica. Olha, como é que está o país a acontecer? Então tem aqui alguma estabilidade, mas a amostra vai mudando. Este é o relatório de 2014, nesta altura Portugal já, eu não sei se é o primeiro ou o segundo ano que já regula todos os municípios, sejam eles de prestação pública ou privada, e então esta é outra forma de apresentar, já não colocam as 300 barrinhas lado a lado, porque são 300 e tal municípios em Portugal, então faz este mapa tal como faz a ARSAI de Minas Gerais. Aqui, como vocês podem ver, estão aqui muitos municípios a cinzento, significa que eles não responderam e significa que municípios que ainda estão na sua curva de aprendizado. Eu acho que isto era o segundo ou terceiro ano que eles estavam a ter contacto com este indicador. Estas são as companhias de retalho, digamos assim, ou do varejo, e estas são as companhias do atacado. Estas companhias, em geral, eram mais organizadas e tinham infraestruturas mais novas, e então é por isso que elas também estão aqui, está mais verdinho este Portugal em atacado do que o Portugal em varejo. Este indicador, queria dizer também, este é o de água, a A15, mas ele é perfeitamente válido para esgoto também. A única diferença entre água e esgoto é que não somos tão exigentes com os valores de referência para o esgoto. Este indicador, o pH5, ou consumo de energia normalizado, ele é perfeitamente adequado para uma avaliação estática e também para uma avaliação dinâmica. Por último, já estou terminando, só queria dizer que existem certificações, a ISO 50001 é sobre sistemas de gestão de energia e a lógica é tal como os auditores financeiros acreditados. Se um regulador ou um titular do serviço considera que não tem informações ou ferramentas suficientes para saber se o seu regulado ou o seu prestador
energeticamente eficiente, dá para pedir, olha, me mostra a sua certificação, certifique-se, que assim eu consigo acreditar em alguém que lhe passar esse certificado, e então eu sei que você está a fazer o melhor que pode. E esta é outra ferramenta que eu acho muito interessante, ou seja, que o relatório da ERSAR em 2009 fazia, que eu acho muito, muito interessante. Aqui, esta é uma ficha, ou seja, além daquele benchmarking que eu mostrei lá em cima, que se compara município com, não, prestador com prestador, existe esta ficha, e esta ficha é como se fosse uma carta para o prefeito, uma carta para o titular de serviço, uma carta para as assembleias municipais, para decisores de decisão e também, porque não, para a população. Se bem que eu acho que a população é o que menos, ou seja, população, há algumas pessoas interessadas, mas não, digamos, tipo a vasta maioria. Então, esta ficha, ela traz, eu apresento aqui as Águas do Algarve, porque são, olha, são uma companhia de excelência, e tem aqui, a ERSAR está a reconhecer e valorizar as certificações que eles têm. Então esta é uma maneira de dizer, olha, esta companhia é certificada neste assunto e naquele. E então estes assuntos estão a ser tratados com seriedade nesta empresa. Então isto poderia ser se por exemplo um regulador valorizasse a gestão ou a eficiência energética, poderia fazer uma exigência em 3 anos ou em 4 anos consiga uma certificação energética, e a gente põe aqui o seu selo de certificado. Esta ficha de avaliação traz aqui a avaliação do ano, que corresponde a uma avaliação estática, tem observações relevantes, ou seja, em que a gente às vezes o regulador dá aqui uma bola vermelha ou põe aqui uma atenção e explica porque é que, ou seja, o porquê ou quando alguma coisa necessita de uma explicação adicional. Tem aqui também uma tabela de observações, ou seja, uma parte dinâmica, digamos assim, como é que a companhia está naquele indicador nos últimos 5 anos, está a melhorar, está a piorar, aqui houve melhorias e houve agravamentos. E aí pronto, isto já falei. E pronto, basicamente é isto que eu queria transmitir. Não sei, espero não ter excedido muito no tempo. Não, foi ótimo. Obrigada, Rita. Bom, já tem algumas perguntas para você, mas eu vou deixar para fazer no final, que pode virar uma discussão. Eu acho que os outros 2 palestrantes têm a acrescentar também sobre essas perguntas. Não sei se todo mundo que está participando é de agência reguladora. A Rita comentou bastante sobre o Acertar. Depois, quem tiver um pouco de curiosidade, o Acertar é um programa que vai ser implementado pelas agências reguladoras de auditoria de alguns indicadores do SNIS. Então, é por isso que a gente comenta que vai melhorar a qualidade dos dados, né? Porque as agências reguladoras vão auditar alguns desses indicadores. Só para caso algum participante não for de agência reguladora, falar um pouquinho disso. Agradecer também ao Alexandre Godeiro, estou vendo ele ali, ó, da Secretaria Nacional de Saneamento, o Júlio César da GEAC. Vou agradecendo aos poucos, gente, conforme eu vou vendo vocês, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Ricardo agora. Ricardo representando a Agir, vai falar um pouquinho da experiência deles. E continue mandando as perguntas que a gente vai responder no final, tá? Boa tarde a todos. Eu primeiro queria agradecer a equipe da ABAR pelo convite, para apresentar aqui um pouco das experiências referentes à eficiência energética aplicada aqui aos municípios da região da Agir. Destacar aqui a importância, os resultados que foram obtidos aqui com o programa Proeza também, que acabou fortalecendo aqui uma cultura de eficiência energética na região, aqui, nos municípios aqui da região. Eu tenho uma apresentação, vou tentar agora colocá-la disponível aqui.
A ideia aqui é apresentar, de início, uma visão geral nacional sobre a situação e possibilidades de melhorias na eficiência energética. Deixa eu tentar colocar aqui no modo apresentação. O Ricardo, ainda não está aparecendo a apresentação em si. Está aparecendo a sua pasta. Oi? Tenta compartilhar de novo a apresentação. Apareceu? Agora está funcionando. Ok. Só não está aparecendo a barra aqui para eu poder acionar a tela inteira. Se você apertar o F5 do teclado, ele vai para a tela cheia. F5 do teclado. Sim, não foi. Não funciona. F5 não funciona. Bom, sugiro a gente seguir assim, então, porque tá bom o suficiente aqui para a gente ler o slide. Ok. Então, assim, seria, de início, são dados gerais nacionais, né, baseados no SNIS, dados do SNIS, dados da Eletrobras, dados da ANEEL, referentes à eficiência energética nos municípios. Aqui só um mapa mostrando aqui o posicionamento, a região da AGIR, né, em Santa Catarina, no sul do país. Acho que a maioria já conhece, né? Em seguida, eu vou passar uma noção sobre a evolução do rendimento dos motores, o histórico de evolução do rendimento dos motores elétricos. Depois, a situação dos motores de forma geral, uma noção sobre como se encontra a situação dos motores no país, um apanhado de várias agências reguladoras. Depois, por último, programas de incentivos em eficiência energética, principalmente relacionados à troca de motores, com o apoio da ANEEL, da Eletrobras. E, por último, um case prático de aplicação de um desses programas. Então, começando aqui a posicionamento geral no país, como se encontra a situação. Então, para ter uma ideia da importância da energia consumida pelos motores elétricos, mais de 60% da energia consumida na indústria no país é vinda de motores elétricos, consumo por motores elétricos. Dentro do saneamento, nós temos aí em torno ela representa 27% do consumo da energia no país, do total do consumo das indústrias, né? Aqui tem um outro dado que está em 67%, nessa média. Saneamento, 27% de consumo de energia. Então, a gente vê aí a importância do impacto, né, do consumo de energia em motores elétricos, em saneamento, no total da energia consumida no país. Aqui tem uma ideia do consumo por setor, por etapa, ou por parte, né, de uma companhia de saneamento, né, dividido em pessoal, energia elétrica, produtos químicos e outros, né? Então, nós temos ali 14% das despesas do saneamento, em média, em energia elétrica, né? 60% são outros, temos ali 60% pessoal e 22% outros, né? Então, temos uma representação bastante significativa da energia elétrica dentro do consumo de energia no saneamento nacional. Um outro dado aqui referente a consumo de energia, a média do custo de energia elétrica nas empresas de saneamento em reais por quilowatt-hora, né? Temos aqui uma variação, por exemplo, o Sul tem um destaque aqui com uma média de custo um pouco mais elevada, o Nordeste, né, um valor bem mais abaixo. Então, isso aqui para dar uma noção geral do panorama nacional. São dados levantados do SNIS.
Outro dado interessante aqui relacionado à questão da eficiência do consumo de energia e eficiência energética, né, seria o índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água. Então, uma totalização, isso aqui são índices, né, então uma totalização de 0,69 e aqui variando, né, norte 0,61, nordeste 0,76, né, e assim por diante, totalizando 0,69 o índice de consumo de energia elétrica nos sistemas só de água. O consumo total de energia elétrica com motores elétricos em sistemas de tratamento de água em 1.000 gigawatts por ano, né? Uma totalização nacional de 9,62, Centro-Oeste 0,81, Sul 1,06, Sudeste 4,96, Nordeste 2,28 e Norte 0,50. Agora, com relação à questão dos tipos de motores, o que pode interferir na escolha do tipo de motor, quais são os tipos de motores que existem e o que pode se conseguir de resultado optando por um tipo de motor ou por outro. Então, primeiro, para dar uma ideia, a Rita comentou bastante já também sobre rendimento, de motor elétrico. Então, o que seria o rendimento? Uma relação entre a potência mecânica desenvolvida no eixo do motor e a potência elétrica ativa que ele consome da rede de alimentação, ou seja, quanto ele capta de energia da tomada e quanto que ele consegue transformar em trabalho, né? Então, com relação aos tipos de motores, eles recebem uma classificação como standard ou IR1, que seria o IR, o índice de rendimento, né? O IR1, motor na linha de padrão convencional, seria um motor já praticamente obsoleto, não mais utilizado, e os de alto rendimento, IR2, que eram fabricados até 2010, esses dois aqui. Então, depois de 2010, somente pode ser fabricado motores elétricos com eficiência iguais ou superiores aos de alto rendimento, IR2, e surgiu o motor premium, ou IR3. O IR3, então, tem um ganho bastante significativo em energia com relação aos anteriores. O motor premium, então, possui perdas reduzidas comparadas com o motor IR1 e com o rendimento do IR2. Praticamente, o que dá a diferença do ganho do rendimento, o tipo de material utilizado, desde de material usado na bobina, as placas utilizadas para a fabricação do motor, na ventilação, de todos os tipos de materiais utilizados em todas as peças do motor fazem diferença no rendimento. Então, o IR3 ele tem toda uma fabricação, desde o material, são diferenciados com relação aos anteriores. Aqui uma ideia da evolução da fabricação dos tipos de motores desde 1960 até 2014, né? Então, temos aqui a evolução do rendimento desde 1960 até 2014. Chegando aqui no final a 96% de rendimento, né? Então, é um rendimento, a gente tem que entender que a quantidade de energia retirada da fonte de energia, existe uma perda muito grande na geração do trabalho, que tem uma série de fatores como atrito, como o aquecimento, que vão transformar essa energia, a energia captada em outros tipos de energia, que acabam sendo perdas, né? E que se conseguir uma melhora aí bastante significativa, a gente tem motores aqui instalados hoje em dia, ainda, por exemplo, que chegam a dar 50% de rendimento. A Rita mostrou alguns exemplos anteriormente, e hoje podemos chegar a rendimentos aí de mais de 90%. Com relação à situação no país aqui, eu fiz um apanhado aqui de fotos de situações aqui de várias agências reguladoras, e a gente que trabalha na fiscalização em campo também, encontra essas situações aqui no dia a dia. A gente sabe que não é muito incomum encontrar esse tipo de situação. Então, isso aqui mostra a possibilidade de ganhos, né, de retornos que a gente tem, a grande possibilidade de recuperação de perdas de energia elétrica no país. Então, são só umas fotos aqui para a gente ter uma ideia de como é uma situação média, né? Claro que existem as exceções, existem companhias que já têm
trabalhado bastante na questão da qualidade dos motores, mas ainda se encontram muito dessas situações aí colocadas nessas imagens aqui. Com relação a outra questão que causa uma grande perda de energia nos sistemas é sobredimensionamento de motores, né? A gente tem em casos, pode ser sobredimensionamento, subdimensionamento também. A gente tem no caso motores com energia de sobra ou motores com faltando energia para dar conta do bombeamento do volume de água necessário. Então, a adequação do motor, o motor adequado ao necessário, né, que vai colocar a curva de trabalho dele mais próxima à curva ideal do rendimento dele. Então, essa seleção aí é bastante importante, essa avaliação. Uma prática que é utilizada hoje em dia, ainda encontra-se bastante em campo, em vez de eu dimensionar o motor de forma correta, tem muitos casos, eu tenho uma variação muito grande no consumo de energia em determinados horários diferentes do dia, e para diminuir a vazão em determinados momentos, ou constantemente, ou em alguns momentos, a utilização de válvulas estranguladoras, é feito um estrangulamento da tubulação, e no entanto, existem os inversores de frequência que podem fazer isso automaticamente, adaptando a rotação do motor à energia necessária. Se eu estrangulo a tubulação, o motor continua consumindo o mesmo tanto de energia, eu estou desperdiçando energia na válvula estranguladora. Agora, com o inversor de frequência, é como se eu estivesse estrangulando a entrada de energia em vez de a passagem da água. Então, eu teria um ganho muito grande em energia, utilizando inversores de frequência. Para ter uma ideia aqui do que pode significar o uso do motor, os diferentes tipos de motores, né, de motores com relação ao ponto ideal de trabalho deles, nós temos aqui um estudo com um motor de 75 CV, seria uma potência de motor, com 17 anos de operação, rebobinado já uma vez, operando com 100% da carga e substituído por um motor IR3, né, aquele alto índice de rendimento 3. Então, para vazões diferentes, a gente percebe aqui, e frequências diferentes da energia, variações aqui na economia de energia também. Então, se fosse para uma vazão de 70% da vazão, uma economia de 65%, 65,3%. 80% da vazão, 48,4% de economia. E 90%, 26,7% de economia de energia. Então, o ganho que pode ser conseguido com a substituição de um tipo de motor, de uma classe de motor para outra, varia conforme a vazão de trabalho dele e a frequência que ele utiliza de trabalho com relação à energia. Então, o ideal seria adequar a curva de rendimento do motor ao ponto ideal de trabalho dele, né? Então, isso pode ser por meio de redimensionamento de motor ou pelo uso de um inversor de frequência. Aqui tem mais um exemplo prático agora em reais, né? Seria um exemplo parecido com o anterior, um motor de 75 CVs, um índice de rendimento 2, custaria R$22.000, preço médio do motor 75 CVs, o IR3 seria 27.000, a diferença de R$5.000. O custo disso aí ao longo de 12 anos com relação à energia, para o motor IR2 seria 3 milhões, nesse caso que está a tabela aqui ao fundo, né? 3.690.000. O custo ao longo de 12 anos com 75 CVs e IR3 seria de 3.834.000, uma diferença de R$126.000. Então, uma diferença que pode ser bastante significativa. Aqui tem um gráfico para dar uma ideia do que pode ser recuperado de energia. Esse aqui seria uma válvula estranguladora, e aqui o motor elétrico. Então, eu estaria estrangulando a tubulação de saída de água do motor, em vez de utilizar um inversor de frequência. A potência consumida aqui em cima, e aqui embaixo a variação do processo. E aqui, com o inversor de frequência, daria uma ideia da quantidade de energia que poderia ser economizada, né, utilizando o inversor de frequência.
Aqui, oportunidades de eficiência energética em saneamento, seria o terceiro item da apresentação. Utilizando essas práticas, né, o que poderia ser conseguido, por exemplo, uma economia média de 27%, no caso com motores novos, né, potência, troca de rendimento seria troca de motores, com 40% de ganho seria possível, potência de automação, de processo, seria, desculpa, motores novos 10%, né, e potência de automação de processo 50%. Então, com troca de motores, poderia haver um ganho de 10%, ajustando a potência de automação do processo 50%, e a potência de troca, redimensionamento de motor, seria troca de motor, né, 40%. Esse é um estudo geral assim, para o país. Por último, aqui seria a questão das alternativas para o investimento, as chamadas públicas, quais são os incentivos que existem para incentivar a troca de motores. Seria, por exemplo, a verba de fundo perdido para empresas públicas, majoritariamente públicas, existe para empresas privadas também, redução imediata do gasto referente ao consumo de energia, modernização do parque de motores elétricos, maior confiabilidade e menor custo de manutenção. Então, frente a essa situação encontrada no país, existem várias formas de incentivos, programas, né, no sentido de melhorias na eficiência energética. No caso, o programa Proeza foi um deles, né? Existem outros sempre relacionados à ANEEL, à Eletrobras, né? Como a agência reguladora pode trabalhar como incentivadora e facilitadora? Através desses programas, né, como o Proeza, a verificação do acompanhamento dos indicadores de eficiência energética, que a Rita já colocou muito bem ali na apresentação dela, e o incentivo às companhias de saneamento no sentido de apontar as possibilidades tecnológicas e programas de recursos ou encontros técnicos, né? As agências podem promover encontros técnicos, apresentar esses programas e, de certa forma, incentivar as companhias a promover as trocas, fazer os diagnósticos, né? Aqui agora, para finalizar, um exemplo prático, um case, aqui foi uma situação aplicada aqui na região, através do programa chamado Bônus Motor, que é uma parceria, no caso da concessionária de energia elétrica aqui da região e a ANEEL, que resultou na troca e renovação de 42% dos motores instalados aqui num sistema de abastecimento de água de uma prestadora. Então, para dar uma ideia sobre os resultados obtidos aqui nessa companhia, foi um gasto de R$281 mil, 281.287 numa primeira etapa. Foram diagnosticados os piores casos ali para fazer as trocas, e depois 452.158 na segunda etapa. Total de investimento, então, 733.445. E os descontos, o total de descontos aí conseguidos através desse programa chegou a R$293.635. Então, um desconto bastante significativo. Agora, com relação aos resultados esperados, ele já tem apontado aí resultados bastante positivos. Os motores, a potência dos motores trocados variaram entre 5 e 250 CVs, todos com rendimento aquele IR3, aquela linha premium. Então, a gente tem aqui uma variação, na verdade, como mostrei anteriormente, entre as diferentes potências de motor, cada um dá um ganho diferente também, final. Com a troca desses 79 motores de alto rendimento, então, no caso aqui o fabricante era WEG, né? Não é propaganda, mas é o que ocorreu aqui na região. Estima uma redução de demanda de horário de ponta de 102 kW e uma economia de energia de 694 megawatts por ano, que representa aproximadamente 3% do consumo total anual desse SAMAI aqui em 2018. Esse programa Bônus Motor, existe agora uma versão disponível, que está disponibilizando aí mais de 6 milhões em bônus agora para clientes da área de concessão
da CPFL, isso aqui da região de São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem essas concessionárias aqui de energia elétrica, e nas distribuidoras, então, da CPFL, por meio do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, darão um bônus de até 40% aos consumidores da sua área de concessão e substituir os motores elétricos antigos por novos e muito mais eficientes, como o ER3 Premium. Então, essa seria uma oportunidade, né, de melhoria. Aí poderia ser o caso de agências reguladoras incentivarem as companhias a acessarem, criar os projetos, fazer o diagnóstico e submeterem ao edital. Esse aqui é o link para acesso aos dados ali, o edital, né? E seria isso aí que teria para apresentar. Muito obrigada, Ricardo. É interessante, né? Fica aí até uma dica para as outras agências reguladoras darem uma olhada no programa, conhecer melhor e, pelo menos agora de antemão, fazer um pouco de divulgação, né? Que tem prestador que às vezes nem sabe desses programas. Vou passar a palavra para o Daniel, lembrando que aí as perguntas a gente faz, né, tudo de uma vez. Obrigada, Ricardo. Daniel, com você. Valeu. Thalita, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem aí? Tudo legal? Ok. Estou compartilhando minha tela. Acho que todos veem também. Ok. Bom, eu quero agradecer, então, a ABAR pelo convite, pela oportunidade, e aos meus colegas que me antecederam aí por explicar a parte técnica. A Rita, dona da matéria, explicou muito bem o pH5 e o Ricardo como os motores elétricos influenciam nisso. Isso me ajuda bastante a apresentar agora um estudo de caso que a área de PCJ pôde aplicar, quero compartilhar com vocês, de como esses critérios ou esses indicadores de eficiência energética influenciaram no processo de revisão tarifária, ou seja, como isso tudo fez significado lá na ponta, lá na tarifa para o consumidor final. Tá? Eu pretendo apresentar isso para vocês em dois momentos gerais. Um primeiro é a conceituação, a base legal, para a gente poder rever elementos de um contrato com vistas à eficiência energética dentro de um processo de revisão tarifária, e depois um caso prático, numérico, de como a gente pôde enfrentar isso, tanto em termos da metodologia que a gente aplicou, como dos resultados finais que a gente pôde obter. Só para caracterizar muito rapidamente aqui, para os colegas que não conhecem, eventualmente a gente não tem reguladores aqui ou não tem colegas do Estado de São Paulo, a Ares PCJ é uma agência reguladora aqui do interior do Estado de São Paulo, no formato de consórcio público. Hoje a gente já tem aí perto de 60 municípios associados, uma população numa região bastante densa, uma população aí já perto de 8 milhões de habitantes e que tem uma atividade industrial bastante intensa. Aqui tem um mapinha um pouco da nossa localização, alguma coisa entre Campinas e para lá de Ribeirão Preto, tá? Mas indo ao objetivo da apresentação, primeiro com relação à previsão legal, né? O marco do saneamento, a Lei 11.445, estabelece como princípio fundamental da prestação de serviço de saneamento tanto a eficiência, aqui no seu inciso 7º, quanto a melhoria da qualidade dos serviços, com ganhos de eficiência e o compartilhamento desses ganhos por meio da redução dos custos para o usuário final. Tá? E também é princípio fundamental fomentar que o regulador fomente a eficiência energética no saneamento. Então, não é preferível, é condição, é princípio fundamental da própria regra, do próprio marco legal. E atribui objetivamente para a regulação que o regulador promova mecanismos aí que vão induzir a eficiência energética e a eficácia na prestação de serviços e também atendendo aos princípios, né,
permitam com que esses ganhos de eficiência sejam compartilhados com os usuários. E isso a gente está dizendo, claro, também em termos de qualidade de serviços, mas prioritariamente em tarifa, né? Então, se eu consigo ser mais eficiente, eu consigo passar essa eficiência para a tarifa final. A definição de tarifas, né? A instituição de tarifas pelo artigo 29 também do 11.445 devem ser estabelecidas em regime de eficiência e com incentivo para essa eficiência por parte dos prestadores de serviço. Ainda dentro da 11.445, no artigo 38, que fala sobre as revisões tarifárias, fala de uma forma muito objetiva, que nas revisões periódicas, nas ordinárias, um dos objetivos é, sim, distribuir os ganhos de produtividade, os ganhos de eficiência na prestação de serviços com os usuários com o usuário final e reavaliar as condições do mercado. Então, pôr a bola no chão nesse momento e olhar qual que vai ser o futuro não é preferível, mas é uma condição, inclusive legal, estabelecendo, inclusive, mecanismos tarifários de indução de eficiência. Então, às vezes, se pergunta se dentro de um processo de revisão é possível reavaliar despesas futuras com energia elétrica. Além de possível e preferível, ele é muito mais legal do que ilegal, né? É uma recomendação do nosso próprio marco legal. Com relação à aplicação, quero compartilhar um caso prático que a gente teve em um município que eu vou manter no anonimato, mas vou apresentar suas características, né? As dimensões aí são um pouco mais de 18 mil habitantes, pouco mais de 4.600 ligações de água, que na área urbana tinha lá uma cobertura dos serviços todo mundo tinha água na área urbana, praticamente metade do município tinha coleta de esgoto e nem o esgoto era tratado. Tá? Esse foi um dos motivos que levou, inclusive, a um contrato de concessão, que eu já vou apresentar no próximo slide. Algumas características locais do município. Praticamente 40% da população não estava na cidade, estava em área rural. A topografia extremamente acidentada, que a Rita mostrou também. Quando eu tenho grandes desníveis a vencer, eu posso ter um consumo de energia maior para elevar um mesmo metro cúbico, tá? Então isso pode implicar diretamente na eficiência. E a cidade tem um PIB médio inferior aí à média daqui do estado de São Paulo. Só a título de curiosidade, a tarifa relação água e esgoto lá é de 80% e a tarifa mínima residencial de 10 metros cúbicos, alguma coisa na ocasião da revisão perto de R$40, R$39. O contrato de concessão desse município, o modelo de prestação dos serviços lá, definido pelo titular, foi a concessão plena dos serviços, por um período aí, de 30 anos de contrato, que começou em 2015. O contrato estabelece indicadores e metas bem definidas, tanto para a cobertura dos serviços, quanto para a qualidade final dos serviços, tratamento de esgoto e as perdas. Tá? Só para ter uma ordem de grandeza, né, o valor global do contrato previa aí uma receita bruta, com base em 2015, de 99 milhões de reais, e começou em 2015, teve a primeira revisão ordinária, o primeiro parar para pensar desse contrato aconteceu em 2019. Dentro do contrato original, dentre as despesas, figura a energia elétrica, que tinha uma previsão original do contrato, perto de 10% de toda a despesa operacional do contrato, tá? Ao lado aí, competindo com o pessoal, né, como é natural, e também investimentos. E a gente pode ver aí que o investimento em esgoto é o que mais pesou, justamente para promover a universalização da coleta e do tratamento naquele município. Então, a gente tem um peso significativo também da energia elétrica nesse contrato. Olhando um pouco mais no detalhe como que é a energia elétrica dentro desse contrato, o município a operadora tem 35 unidades consumidoras, fornecidas por 2 concessionárias de energia elétrica. Lá uma região que parte do município opera uma cooperativa e outra
uma operadora privada, tá? Então, são duas concessionárias de energia elétrica. Havia a previsão inicial das despesas com energia dentro do contrato de 5 milhões. O pleito inicial de revisão da concessionária foi de 12 milhões, o que provoca uma diferença aí, perto de 7 milhões de reais para o original, ou um aumento, um incremento aí de 134% nessas despesas, que encontram alguma motivação, né? A principal motivação para esse reequilíbrio pela concessionária foi, claro, o aumento das tarifas médias, que se a gente pegar fatura por fatura, né? A gente teve um aumento no período de 4 anos de 29 centavos de real por quilowatt-hora para mais de 46 centavos por quilowatt-hora. Então, houve um incremento na tarifa pura de 56%, além da incidência de bandeiras tarifárias, né? Se a gente pegar os reajustes, as portarias da ANEEL para essas duas concessionárias, a gente observa que a gente teve altos e baixos aqui no período, mas em médias gerais, para uma concessionária a tarifa pura aumentou 60%, para outra 25%, mas em termos médios a tarifa aumentou sim, isso efetivamente aconteceu em termos de 35%. Com relação às bandeiras, aqui é um panorama que a gente pode levantar, mês a mês, dentro do período do contrato, como as bandeiras se comportaram, a gente pode ver que só 1/3 do período não teve nenhuma bandeira aplicada, mas 2/3 de todo o período teve alguma bandeira de alguma natureza, seja ela amarela, vermelha ou vermelha 2. E isso tem, sim, claro, um impacto não no consumo de energia, mas na despesa de energia elétrica pela concessionária. Então, perfeito. Havia uma previsão de gasto de energia, de despesas com energia. Houve um evento aí de um mercado de energia, seja a bandeira, seja o aumento de tarifas. Esse aumento de tarifa, olhando pela ótica do prestador de serviço, da concessionária, em tese ele troca de bolso, né? Então esse dinheiro entra como receita pela tarifa e ele paga a tarifa de energia, a fatura de energia, tá? Então, se tiver, em tese, mais alto ou mais baixo, ele vai simplesmente repassar isso para a tarifa final. Como a gente viu pela base legal, é função do regulador observar que isso aconteça para a saúde financeira do contrato, mas também olhando o compartilhamento de ganhos com o usuário. Então, a gente pôde fazer uma análise de eficiência energética através do indicador pH5, né, o consumo normalizado, que a Rita já explicou bem, que além de me permitir comparar esses equipamentos, esse município com outros municípios, me permitir esse tipo de benchmarking, ele me dá uma relação direta do rendimento do conjunto de recalque ou da estação elevatória, tá? Para que a gente possa avaliar, conforme a classificação que a Rita também apresentou do PROESA, se esse rendimento é insuficiente, é mediano ou é bom, né? Avaliar essa fronteira técnica, ou também avaliar se eu tenho indicadores que não têm credibilidade ou não fazem nenhum significado físico, tá? E a gente pôde aplicar essa metodologia para maior unidade consumidora do município, responsável por bem mais da metade de todo o consumo de energia elétrica no município, que é a captação superficial, com 2 bombas, né, de 75 cavalos cada. Tá? A gente pôde avaliar no período de 7 meses o consumo de energia, o volume, determinar o consumo normalizado e o rendimento médio, onde a gente chegou aqui para esse município num rendimento médio de 50%, que conforme aquela classificação para essa potência de motor, é classificado como insuficiente, ou seja, isso não é necessariamente um bom rendimento. E se a gente observar qual era a expectativa dessa bomba em função da mesma potência, a gente tem um valor de referência aqui, uma expectativa de 72%. Então, o maior consumo de energia dentro do município
estava com um rendimento de 50%, quando se esperava dele algo em torno de 72%. Claro, essa não é a única unidade consumidora do município, existem outras bombas menores, das quais se esperam ou se permitem rendimentos menores. A gente fez aí, por faixas de potência, uma média ponderada, e a gente esperaria, então, para todo o parque de consumo de motores e estações elevatórias de água do município, um rendimento médio não de 72%, como é daquela elevatória, mas um rendimento médio geral de 65%. Tá? E a gente pôde, então, fazer uma reprogramação com base em algumas premissas. A primeira delas é que o sistema atual, na época, né, ele era obsoleto, existiam equipamentos muito antigos, o rendimento de 50%, principalmente nessas bombas menores, certamente seria menor, então esse é um valor bastante conservador de 50%. E também o município estava, por ação da concessionária, enfrentando obras amplas aí de setorização, ampliação e substituição de elevatórias e boosters em andamento. Então, estava acontecendo a otimização do sistema de distribuição que ia alavancar esse ganho de rendimento, ok? Então, isso não era só desejável, mas estava acontecendo pelo próprio projeto da concessão. Isso nos permitiu programar para dentro de um contrato de 30 anos, avaliando os 4 primeiros anos, reprojetar os próximos 26 anos com uma expectativa melhor de rendimento, com um uso mais eficiente de energia elétrica nesses próximos 26 anos. Considerando aí um rendimento médio de 65% para todas as unidades consumidoras, o que nos permitiu reduzir o impacto aí para 4,4 milhões, ao invés de aproximadamente 7. Então, a gente pode reduzir o impacto, que foi significativo, de 87% na energia, mas em detrimento de 134. Porque, mesmo que usando energia de uma forma mais eficiente, a gente viu que bandeiras existem, o custo da energia aumentou, essa é uma realidade, e a gente projetou, então, tanto esse bônus como o ônus de uma forma melhor distribuída para compensar esse impacto. Quando a gente vê isso graficamente, em termos do consumo acumulado de energia elétrica dentro do contrato, a linha azul era a curva inicial contratada. Nos 4 primeiros anos, eles gastaram efetivamente uma energia adicional, e isso foi devidamente considerado, mas com esse ajuste, com essa revisão do pleito, considerando a eficiência energética, foi possível projetar essa linha vermelha, que é mais baixa que a linha pleiteada, que é a laranja, né? Justamente prevendo um consumo mais eficiente de energia. Claro, como as tarifas continuam aumentando e as bandeiras estão aí, né? Esse consumo não necessariamente tem a mesma imagem quando a gente pensa em despesa, porque sim, eu estou consumindo menos energia, mas essa energia tem realmente um custo maior dentro do contrato. Então, a gente tem o mesmo jeitão das curvas no futuro, mas com alguma defasagem aqui entre o contrato e o revisto, tá? Como resultados finais, né? Esse contrato tem uma taxa interna de retorno, uma TIR aí de aproximadamente 12%, e o impacto final nas tarifas, olhando só a componente energia elétrica, tá? Outras componentes foram avaliadas, a TIR desequilibrada, pleiteada pela concessionária, era de praticamente 6%, e após a revisão, a gente chegou à conclusão que ele era quase 7%, tá? Ou seja, o desequilíbrio na TIR foi de 0,76% melhor, né? Em prol das tarifas. E o reajuste final necessário, digo mais uma vez, considerando só a componente de energia, o pleito era de 26%, né? E a gente viu que teve variação de tarifa de energia para isso, mas após essa revisão, após essa repactuação de expectativas de consumo de energia elétrica, isso caiu para 22%, ou a gente pôde
onerar as tarifas finais perto de 3,6% a menor, né? Isso permitiu um alívio de 3,6% nas tarifas finais, tá? Bom, isso é um pouco do que eu trouxe para vocês. Devolvo a palavra para a Thalita aí. Obrigado. Obrigada, Daniel. É bem interessante, né, a gente ver um caso prático agora na regulação de contratos, no uso da eficiência energética, né, de metas. Vou passar para as perguntas. Temos algumas para a Rita e algumas para o Ricardo. Rita, eu vou falar primeiro do Proesa. O Dalton da área SPCJ perguntou qual que é a avaliação dos parceiros nacionais e internacionais, como a GIZ, das primeiras edições do programa. Olha, eu sou... Está a fazer a pergunta à pessoa errada, porque eu sou muito suspeita, ou seja, tudo que eu disser já tem um grande viés. Mas o que eu acho que talvez até dá para perguntar ao Alexandre Godeiro, que está aqui, que é do Ministério, e poderá até se pronunciar melhor do que eu o que é que os parceiros nacionais acham. Mas eu considero que o Proesa, com as suas redes de aprendizagem, tiveram um grande poder de alavancagem, ou seja, durante o Proesa 1, muitos prestadores de serviço identificaram muitas medidas de eficiência energética, a outra é implementar. Identificar você até faz bem rápido e é um estudo mais ou menos rápido. A implementação demora muito mais tempo do que a vida útil de um Proesa, que são 1, 2, 3 anos. Então, o caminho da eficiência energética é um pouquinho mais longo do que, do que 1, 2, 3 anos. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existe um grande poder de alavancagem, ou seja, nós, nós do Ministério ou da GIZ, as agências reguladoras colocaram muitas contribuições e tentaram aí ajudar os prestadores de serviço, e os prestadores de serviços colocaram 15 vezes mais energia e 15 vezes mais contribuições do que nós. Então, isto é um poder de alavancagem que eu considero significativo. Isto para responder ao Dalton. Mas você é um parceiro, você também pode falar, você também pode dizer o que é a opinião. Legal. Eu termino as perguntas, aí a gente passa para o pessoal se tiver um tempinho. Outra pergunta também sobre o Proesa, Rita. O Júlio César, da GEAC, perguntou se existirão algumas mudanças nas metodologias dessa próxima edição do Proesa para as agências reguladoras em comparação com as versões anteriores. Essa pergunta eu não entendi ela totalmente, mas se refere a metodologia, tipo ferramentas e instrumentos para a eficiência energética, a gente não mudou nem os instrumentos nem as ferramentas, a gente só aumentou, a gente agora tem mais. Porque a gente, agora no Proesa 2 e 1, a gente anda a estudar e anda a colecionar bons exemplos, o que é que as agências nacionais aqui no Brasil fazem, o que é que as agências internacionais fazem. Então a gente vai colecionando instrumentos e então tem mais metodologias. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas isto seria uma resposta. Tá. A outra pergunta, ô Júlio César, se não foi isso que você perguntou, você comenta no chat que eu pergunto de novo para a Rita. Mas eu acho que foi isso mesmo. O João da área SPCJ pergunta para você também, Rita. Por que o PH5, por que você acha que o PH5 não vingou tanto da primeira vez e agora está ficando mais popular? O que você acha que causou essa mudança? Bem, eu na apresentação eu falei que este indicador, ele aliás, e vocês também têm essa percepção que o indicador kWh por metro cúbico por 100 metros é bem mais complexo do que kWh por metro cúbico. KWh por metro cúbico é muito intuitivo e muito rápido. O outro ainda precisa de uma explicação adicional. Então, existe uma curva de aprendizado para este indicador. Por que é que ele não vingou no ZNIS e na ERSAR sim? Porque a ERSAR verifica dados, né, desde muito cedo, digamos assim, e fazia correções aos dados, ou não fazia correções, mas tinha uma atitude pedagógica e no próximo ano os dados já vinham melhores ou já vinham bem. Então este indicador tem essa dificuldade. Também há pessoas que
quando se tem muita insegurança nestes dados, quando, por exemplo, mas eu tenho uma bomba com a altura manométrica variável, o que é que eu coloco? Ou seja, existem, para esses tipos de situações mais particulares, existem abordagens, elas podem não ser, ou seja, se a gente é prestador de serviço, usa de uma maneira esse indicador, se a gente é regulador, usa o mesmo indicador, mas com uma perspectiva mais de zoom out. Exato. Então, acho que estas são as razões. Outra delas também, eu já não me lembro em que ano é que o ZNIS tinha isto, se era em 2005 ou assim, mas entretanto também existe a rede LENS, a rede de laboratórios de eficiência energética e hidráulica em saneamento, eles também estão a usar muito este indicador, então há cada vez, tipo, é uma bola de neve, digamos assim, que cada vez mais pessoas usam e isto está a ganhar o seu momento, a sua massa crítica de implementação. Legal. Aí a última pergunta para a Rita é do Alexandre Godeiro, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele parabeniza a palestra e pergunta, na sua opinião, como fazer para a regulação e os prestadores de serviços de saneamento incorporarem esse elemento da eficiência energética como um preceito básico, né? Ainda mais considerando que o consumo da energia elétrica no saneamento cresceu 20% e a inadimplência nesses tempos de pandemia, né, nos serviços autônomos principalmente, alcançou 20%. Então, como você acha que a gente pode incorporar isso, tanto os reguladores quanto os prestadores de serviço? Pois é, o Alexandre faz boas perguntas. Quem responder a esta pergunta ganha $1 milhão e de dólares. Mas eu aqui até quero compartilhar esta pergunta com os demais palestrantes, as vossas opiniões. Eu acho que o Daniel Manzi apresentou uma solução muito boa de aplicar ou seja, como é que a regulação está efetivamente a ter consideração para a eficiência energética. Mas eu acho que isto tem a eficiência energética tem um problema de fundo que se parece também que é a mesma problemática das perdas de água, que é uma questão de eficiência. Ou seja, todos os custos de eficiência ou falta dela são repassados para a tarifa. E então, por esse facto por si só faz com que que a eficiência energética não seja uma preocupação 100% real. É assim uma preocupação, tipo, tem uma expressão que chama-se em inglês, que chama-se greenwashing, tipo quando você faz uma medida qualquer boa para o ambiente, mas ela é só para fazer marketing, ou ela é só para fazer, para dar uma cara verde à empresa, mas não é realmente uma empresa, uma medida de fundo ambientalmente amigável. Então, aqui eu acho que no setor existe um pouquinho, quando às vezes a gente assiste essas discussões, às vezes é um pouco uma preocupação não muito real, ou seja, aparente, mas não uma preocupação real. Mas eu acredito, agora, os instrumentos para a eficiência energética na regulação, eles têm de ser muito diferentes e conforme o contexto do prestador de serviço. Se forem prestadores de serviço privados, eu acredito que o compartilhamento de ganhos de eficiência seja uma ferramenta que serve e pode ser eficaz. Com um prestador de serviço público, o compartilhamento de ganhos de eficiência não é assim tão... talvez só com um tribunal de contas muito forte é que a coisa possa funcionar. Eu acho que uma das razões pela baixa ou falta de eficiência é não haver visibilidade, ou seja, a gente tem um indicador de perdas, pelo menos há visibilidade das perdas, mas a gente não tem um indicador de eficiência energética, então é como se fosse uma coisa completamente invisível. Ninguém sabe se somos ou se não somos eficientes. Mas eu acho que esta pergunta que o Alexandre Godeiro fez é justamente a pergunta mais difícil de responder e que é o que ocupa a Câmara Técnica de Eficiência Energética da ABAR, ou seja, é justamente essas preocupações que a Câmara Técnica e todos têm. Ok, sim, acho que está respondido. Agora eu até gostaria de ouvir a opinião dos demais especialistas.
Eu vou juntar com uma pergunta do João, da área PCJ, e aí eu vou jogar para o Daniel, porque elas estão relacionadas com o último comentário que a Rita fez. O João pergunta para o Daniel, e eu acho que pode juntar as duas coisas, né? Se os mecanismos tarifários de indução e eficiência energética, eles não são interessantes somente para os prestadores de natureza privada. Como deixar esses mecanismos mais atraentes para as autarquias e prestação direta, né, pelo poder concedente. Então, é mais ou menos aquilo que a Rita terminou de falar, como é que a gente deixa isso atraente ou obrigatório, enfim. Daniel. Isso aí. Se a pergunta era de $1 milhão, dobrou a aposta, né? Está em 2 milhões agora. Como deixar isso mais atrativo para o prestador? Mas acho que a deixa para a resposta a Rita já deu. A gente olhar os desiguais de uma forma igual, a gente erra. A gente tem que considerar as particularidades de cada tipo de prestação, né? Nesse caso, e também entrando um pouco direto na pergunta do João, a eficiência energética ela não é atrativa para o privado e menos atrativa para o público, porque, independente da prestação, essa remuneração de uma rubrica de despesa. Tá? Então, se o regulador permitir remunerar a maior essa rubrica, esse dinheiro está indo para outro lugar e não especificamente para a energia. O lucro do privado não vem dessa sobra ou, eu não queria usar essa expressão, mas entre aspas, de um troco de pão, né? Eu te dou R$10, se você conseguir fazer com 8, legal, 2 é seu. Não é por aí. O lucro da privada está muito bem definida dentro da sua taxa de retorno e da sua proposta de concessão. O fato é que os privados talvez acompanhem de uma forma muito mais próxima esses números. Então, eles podem responder, e tem como responder mais rapidamente a esses instrumentos de indução. Agora, quando a gente olha da mesma maneira para a energia, e para as municipais e para as estaduais têm algum fôlego, ela consegue amortecer algum desaforo em termos de variação de energia, mas a gente percebe que as municipais têm uma dificuldade muito grande, né? O tempo de resposta das municipais ele é muito pequenininho. Às vezes, a gente tem aqui no estado de São Paulo, com frequência, ajustes aí de 8%, 10%, 15% da energia. E decreto reajuste no dia seguinte, está o pessoal mostrando planilhas para a gente, olha, eu tenho um desaforo a vencer aqui que não estava na minha expectativa. O privado consegue trabalhar isso de alguma maneira pela sua natureza, as estaduais também, não que esse pacto não exista, mas eles conseguem ter uma gordura para absorver isso, mas as municipais não. Como que o regulador pode fazer para cada um deles? Observando essas rubricas periodicamente, que é o que a gente fez aqui numa revisão tarifária, e o João é de casa, da Ares, sabe que a gente também acompanha nos reajustes e revisões dos públicos também, como esse consumo de energia. Talvez não com essa lupa toda, com um zoom out, como a Rita propôs, mas ao passo que a gente começar a acompanhar cada vez mais indicadores, mais a gente conhece do negócio do outro, do mercado do outro, e a gente consegue intervir melhor. Eu acho que é essa a saída, né? Legal. Obrigada, Daniel. A Ocilene perguntou se o material do Daniel vai ficar à disposição. Lembrando que esse webinar e todos os outros da ABAR, eles são gravados e eles ficam disponíveis no site da ABAR. Então, o PDF em si não vai ficar disponível, mas a gravação desse webinar estará lá. Tá bom, Ocilene? Agora eu tenho uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, o Fernando Finger, lá, nosso antigo colega, não dá, desculpa. Ele pergunta parabeniza você, né? E ele pergunta se você sabe informar qual que é a periodicidade do programa Bônus Motor da ANEEL com as concessionárias. Em princípio, não há uma periodicidade específica. Eles vão abrindo eventualmente
o que eu posso informar é que, bom, houve o último, o anterior, tem um em aberto agora, né? E o que foi aplicado aqui, na verdade, aqui no estado é sempre com uma concessionária, ou duas no caso, agora são as concessionárias do estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, né, que tem à disposição. Aqui no caso foi a Celesc, naquela aplicação que eu apresentei aí anteriormente. E eles têm que ser consultados no site da ANEEL, site da Eletrobras, eles disponibilizam, né? Eu também botei o link ali de acesso para essa que está disponível agora, mas em princípio não há uma periodicidade específica. Nesse caso aqui, bom, também detalhes, né? Sempre são feitos um projeto, né? Feito um diagnóstico. A base desse projeto aí é a comprovação de ganho em eficiência energética, né? Um compromisso, ou seja, a aprovação do projeto depende da aprovação do projeto conforme o edital. Tem que ser comprovado um ganho determinado no edital, e essa talvez seja a maior dificuldade da aprovação de um projeto, né? Eles têm um compromisso de cumprir o que foi previsto no diagnóstico. E essa comprovação que muitas vezes dificulta um pouco na aprovação dos projetos. Então, em muitos casos é necessário alguma consultoria, fazer medições específicas para saber o rendimento dos motores que estão em uso, o que é previsto com as substituições ou com as adequações, que ganho que é previsto, e depois deve ser feita uma comprovação. Durante o período isso é monitorado. Legal. Obrigada, Ricardo. Eu ia até comentar aqui nas redes de aprendizagem que a gente fez na Ares, acho que provavelmente na Agir também, a gente percebeu essa dificuldade dos prestadores em fazer o levantamento dos dados de cada motor que eles tinham, da digitalização dos dados das contas de energia elétrica. Algumas concessionárias não forneciam em Excel, então tinha que contratar estagiário para digitar o consumo de energia de cada elevatório. Então tem umas dificuldades micro que a gente não imagina quando até sentar com o prestador e ouvir dele, né? Então, interessante. Tem uma pergunta do Samuel Barbie da Arsai. Eu acho que todos vocês podem responder, então vocês fiquem à vontade para quem quiser respondê-la. Ele pergunta qual a expectativa de vocês em relação ao aprimoramento dos indicadores do SNIS, /CINISA, né, para o monitoramento de perdas e eficiência energética. Depois ele vai comentar, seria bom que fossem aprimorados para permitir avaliações mais amplas, sem tanto esforço para conseguir os dados, né, que é um grande problema. Então, queria saber a opinião de vocês, essa expectativa de vocês. Eu posso começar e falar rapidinho, e basicamente a expectativa de melhorar os indicadores de perdas e de energia, assim, a expectativa de aprimoramento assim, mais imediato é realmente a qualidade dos dados. No momento em que a gente tiver dados de perdas e dados de consumos de energia mais confiáveis, já dá para fazer outro tipo de análises, outro tipo de conclusões. Então isso, digamos que seria o aprimoramento assim, mais imediato. Eu não me parece, ou nem eu sou a instância correta para perguntar o que é a previsão ou a visão do Ministério para aumentar, modificar, ampliar indicadores. Isso, digamos que, acho que a gente não sei se estamos aqui competentes para responder a essa pergunta. Mas eu acho que assim que os dados tiverem e existirem, eu acho que cabe ao regulador e não ao Ministério. O regulador está mais perto do prestador de serviço do que o Ministério. Então, o regulador é aquele que pode tentar descobrir porque é que os custos estão a aumentar, porque é que os custos estão a diminuir e entender mais o porquê das coisas. Bem, basicamente é isso que eu consigo responder. Se eu puder fazer uma contribuição também,
eu acho fundamental ali o uso dos indicadores, né, para a regulação. A gente tem aí pela frente o programa Projeto Acertar, né, que deve melhorar a confiabilidade dos indicadores. Eu acho que a partir do momento que existe um indicador bastante confiável, a regulação atuando mais fortemente em cima de metas de indicadores, né, aí acredito que a gente possa ter um horizonte mais preciso aí, talvez, de melhoras nessa situação. Acho que seria um primeiro passo conseguir melhorar a confiabilidade dos indicadores. Então, depois disso, então, hoje não seria talvez possível dizer um horizonte mais preciso, mas a partir do momento que a gente tiver um entendimento melhor, a verificação na prática de como estão sendo feitos esses indicadores e corrigidas as possíveis distorções, a gente vai ter mais condições de poder estimar, até através de históricos, né, de melhoras nos indicadores, a gente vai poder conseguir estimar essa previsão aí que está sendo perguntado. Acho que seria isso aí. Perfeito. Concordo com a Rita e o Ricardo. Eu acho, Samuca, que em termos de métrica, de régua, de indicador, a gente não precisa mudar nada. A gente tem aí os 3 indicadores principais de perdas no SNIS, percentual, por metro de rede, por ligação, que é o que se usa no mundo inteiro. A gente não precisa de um indicador novo, de uma fórmula nova. Em eficiência energética, a gente tem quilowatts-hora por metro cúbico. Eu acho difícil você calcular em nível município para 5.600 municípios do Brasil o pH5. Essa talvez seja uma tarefa que o regulador possa fazer num zoom-in, né? Pegando a analogia da Rita. Eu acho que a gente não precisa de réguas novas, a gente não precisa de um carro novo, a gente precisa de andar com ele. A gente precisa alimentar bem esses dados, auditar bem esses dados, o regulador acompanhar quase que com o mesmo nível de boa informação com que o prestador tem. Se o prestador não acompanha em bom nível de informação, ele não está sendo displicente, talvez, mas ele possa ter um controle melhor, conhecer melhor seus dados, e o regulador pode ajudar ele a fazer isso junto. Acho que esse é o espírito do acertar, né? Você, Samuel, é o pai dele, aí eu coloco isso aqui em público, e acho que a expectativa até discutíamos, Ricardo, Rita, Thalita, a gente estava conversando isso um pouco antes, talvez uma das primeiras preocupações do regulador não seja definir um índice de perdas ou um índice de eficiência energética para esse ou para aquele município, seja definir uma qualidade mínima dos dados. Tá? Eu não quero fixar inicialmente um índice de perda de 25% ou 200 litros por ligação dia. Eu vou fixar que a sua nota tem que ser pelo menos 6, ou pelo menos 7, ou 7 é o máximo, né? Dentro do acertar. Eu acho que esse vai ser o grande ganho que a metodologia vai colocar, e o SNIS ele paga essa pecha, né? Ele é a maior base de dados do saneamento do Brasil, todo mundo alimenta, é a mais consultada, é usada para tudo, desde matéria pelo jornalista do bairro até Jornal Nacional, até Trata Brasil, e toda vez que a gente aperta o dado do SNIS, fala, não, ele é autodeclarado, então eu posso confiar, mas não tanto. A gente tem que acabar com isso, o Ministério já sinalizou que essa é a intenção dele, junto com a ABAR, e acho que esse é o futuro que nos aguarda, melhores indicadores e metas para a qualidade desses dados. Acho que esse é o nosso futuro. Legal. Obrigado, Daniel. Bom, gente, acho que é isso. Agradecer novamente os palestrantes, a ABAR. Temos o Hugo Pacheco aqui, da Irsara de Portugal, presente, os participantes, né? Vários amigos reguladores, colegas de trabalhos e não reguladores também. Então, que legal que tem bastante gente interessada no assunto, né? Então, é isso. Lembrando que, para responder, por favor, a pesquisa de satisfação da ABAR, então, para que a ABAR possa melhorar os temas, né? Melhorar o evento em si, a metodologia de evento. E esse webinar e outros estarão gravados no site da associação.
Quem tiver curiosidade, quiser passar para um amigo, quiser assistir aos outros, eles estão todos lá gravados. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada de novo os palestrantes e até a próxima. Tchau, tchau, obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.